volume 14, trecho 60, 15 de setembro de 1922. Desejo de Jesus que conheça o divino querer obrante na criatura. Desejo de Jesus de que se conheça o divino querer orante na criatura. Seguia fazendo copiar os meus escritos o que Jesus me havia dito sobre as virtudes. Sentia por isso tal repugnância que me sentia morrer e dizia entre mim: aos demais se faz inventário de suas coisas depois de sua morte. Só a mim me toca a dura sorte de fazê-lo eu mesma, estando ainda em vida. Ah, Senhor, me dê a força para fazer o sacrifício. Então, Luísa aqui, ela está falando que ela continua escrevendo, né, fazendo os escritos dela, como se os escritos do livro do céu. E Jesus, né, falou para ela sobre as virtudes, sobre todas as virtudes. E ele disse que ela escrevesse, não deixasse de escrever, deixasse nada fora, escrevesse tudo sobre as virtudes que ele colocou para ela. E ela sentia tal repugnância que ela sentia até morrer, porque enquanto as outras pessoas, né, os demais fazem seu inventário de suas coisas, né, depois da morte, só a ela tocava fazer, toca a dura sorte de fazer ela mesma, quer dizer, escrevendo sobre íntimas, né, coisas íntimas entre ela e Jesus, nas virtudes ali, ela tendo que escrever coisas que ela ficava constrangida. E ela disse que os outros fazem inventário depois da morte. E só ela, estando viva, ela estava fazendo. O que ela estava fazendo estava sendo lido ali. Muitas pessoas já estavam lendo, padres, os teólogos, e ela sentia, em parte, ela sentia vergonha, né? Ela não queria se expor, mas tudo foi confirmado, tudo foi é, revisto no Vaticano e nenhum erro teológico encontrou nos escritos dela, mas davam opinião. As pessoas que estavam lendo, muitas vezes, até nem entendia tudo bem, né? Dava opinião. E isto, ela ficava com repugnância por isso, porque eles estavam vendo aqueles escritos que falavam dela e Jesus em vida. Ela estava sabendo de tudo, ela estava vendo tudo que eles estavam comentando, né? Muitos colocavam, né, a opinião ali naquilo que ela estava escrevendo e ela não podia mudar, ela tinha que escrever o que Jesus falou para ela, né? Colocou na mente dela. Então, ela estava assim, amargurada, né? Porque ela via que as pessoas estavam, muitos ali estavam lendo, revisando, porque é um escrito novo, né? Que ninguém conhece, né? A maioria das criaturas não conhece. Então, por ser esse escrito novo, muita gente que lia, comentava alguma coisa, porque é novo, não conhecido. Então, quando é uma coisa que você escreve, que são coisas que já conhecidas, é mais fácil para as pessoas entenderem e aceitar, igual na Bíblia. Se escreve partes da Bíblia comentando sobre os milagres,
tudo, né, as pessoas vão compreender aquilo, porque já conhecem mais ou menos a Bíblia. Muitos já conhecem e outros nem conhecem, né, direito. Mas elas vão entender e aceitar, porque o que está ali é a verdade. Mas isto sendo na divina vontade, o divino querer de Jesus, ele quer que conheçamos, todos conhecem o divino querer, a divina vontade, obrante. É a própria criatura ali fazendo acontecer para ser conhecido. E a Luísa não gostava, porque ela queria ficar mais escondida para escrever. Ela não queria ficar exposta e as pessoas lendo, dando opinião. Isso que ela sentia a morte. Então ela falava que só ela que tinha que escrever seu inventário, né, em vida. E me toca a dura sorte de fazê-lo eu mesmo, né? Ela escrevia dela mesma, junto com Jesus, ainda em vida, viva. Enquanto que os outros, quando faziam inventário de vida deles, a família fazia após a morte. Por isso que ela sentia repugnância de ter que escrever e as pessoas lendo. Então ela disse: Senhor, me dê a força para fazer o sacrifício. Depois o confessor me fez saber o modo como sairão para fazê-lo sair, né? O confessor a fez saber o modo como seguirão, né, os escritos para fazê-lo sair, para que ele possa ser conhecido. Mas, vendo-me tão amarga, Jesus veio, né, e me disse, o bendito Jesus veio e me disse: minha filha, que tens? Por que afliges tanto? É minha glória, minha honra que eu querem. Tu deverias estar contente. Então, ele perguntou, Jesus perguntou por que ela estava tão afligida assim. É a glória dele, né, a honra e a glória dele que o querem, quer dizer, aqueles que estavam lendo, né, apesar de ser uma notícia nova, né, um novo... Porque aqueles, né, que é a glória dele, a minha honra, que eu requer, escreva isso aí, ele quer que a glória dele seja, né, conhecida, e que deveria estar, que ela, a Luísa deveria estar contente com isso, pela glória dele, que ele queria, né, que fosse conhecido, todo escrito, todo querer divino. Acha que são as criaturas que o querem, que dispõem a quem te ordena? Ele diz, né? Acha que são as criaturas que o querem, que dispõem e quem te ordena? Não. Não, sou eu que movo tudo, empurro, as ilumino. Muitas vezes sou eu não sou escutado. De outras maneiras, se dariam mais pressa. Quer dizer, se ele fosse escutado, se todos ouvissem e procurassem conhecer, né, dariam mais pressa, dariam mais pressa e teriam mais interesse para conhecer os escritos. E eu me vejo obrigada a empurrá-las mais forte para fazer o meu querer, que o meu querer se cumpra. Então, ele diz que não são as criaturas
que está movendo. É ele que está movendo, ele que move tudo. E se precisa, ele empurra, ele ilumina tudo para que possa ser conhecido. E muitas vezes ele não é escutado, né? Muitas vezes ele não é escutado. E igual na Bíblia, quando ele vem na redenção mesmo, quantos que não quiseram ouvi-lo, não quiseram conhecer, né? Então é isso. E de outra maneira, dariam mais pressa se eles, né, tivessem o interesse de escutar, né? Dariam mais pressa, porque teriam interesse de conhecer. E aí, sendo assim, ele vê obrigado a empurrar mais forte para fazer o meu querer se cumpra. Então, conosco, ele está, né, cobrando que a gente estude, que a gente se aprofunde, para a gente aprender e a gente ser obrante, a gente mostrar para os nossos irmãos a prova viva, obrando, né? Obrando, gente ali mostrando e fazendo igual a Luísa. A Luísa, ela não queria se expor, mas nós temos que estar ali fazendo o trabalho, fazendo o querer obrante, para que a divina vontade seja conhecida. É o que Jesus quer. Por isso que ele fala, eu me vejo obrigado, mais forte, para que o meu querer se cumpra. Ele se vê obrigado a cobrar, a empurrar, para que as pessoas queiram ter interesse, para conhecer. Ele agora fala conosco que nós temos que fazer isso. Você gostaria de esperar até depois da morte? Eu não. Meu querer, ela gostaria de esperar depois da morte para poder ser conhecida. Ele não. Meu querer não quer esperar mais. Meu querer não quer esperar mais. Além disso, é verdade que você tem conexão e enxerto com a minha vontade. Mas aqui não se trata de você, mas de mim. Então, ela não tem que refutar, ela não tem que negar, né? Deixar acontecer, mostrar, ajudar que, né? Que tudo seja visto e conhecido com ela viva, porque ela pode provar. Se alguma coisa alguém questionar que está errado, tá isso, ela está ali, ela é prova viva, ela é obrante, ela vai ensinar, ela vai clarear aquilo que está escrito. Igual mesmo, os livros dela, os escritos dela, foi para o Vaticano, ficou preso lá há muito tempo, e eles revisando cada parte, cada escrito, cada folha dela escrita, e, né, os teólogos, os padres, aqueles mais, né, que são mais da turma, do grupo que leem, que faz o processo, né, da escrita dos santos. Então, eles ficaram muitos anos, né, não sei se ficou muitos anos, os livros ficaram no Vaticano muitos anos, depois que Luísa morreu, né? E foi o Padre Aníbal de França, ele que deu entrada para fazer, né, para ser tudo feito, né, para poder levou para a gráfica, para tudo ser imprimido e tudo. E depois foi levado para o Vaticano, deve ser por um padre confessor dela. E lá ficou por muitos anos. E depois houve o tempo que eles começaram a revisar. Foram revisando
E agora está tudo certo, não acharam erro nenhum teológico, nenhum erro teológico. Então agora chegou o momento e Jesus tem pressa. O querer de Jesus não quer esperar mais. Ele já esperou muito, que ele não pôde antes, né, apresentar a divina vontade. Nossa Senhora viveu na divina vontade, mas naquele tempo da redenção, ele deixou muitas coisas passar e tolerou, porque, né, as pessoas não tinham, né, muito conhecimento para aceitar essas novas, né, esses novos conhecimentos, essas verdades tão assim claras, as intimidades, tudo, né, mostrada. Jesus quer ser conhecido em todo sentido. Aqui é ele que quer ser conhecido, não é a Luísa que tem que ser conhecida aqui. A Luísa é escritora e é a depositária desses conhecimentos. Mas quem quer ser conhecido é ele. É ele que quer ser conhecido. Igual ele fala, mas aqui se trata não de você. Quer dizer, ela não tem que ter vergonha, ela não tem que ter escrúpulo de escrever e apresentar, deixar as pessoas revisar, as pessoas ali que são indicadas, né, para ler, igual os confessores, né, e alguns teólogos já. Ela não pode, até no convento também, algumas irmãs, madres, ela não pode impedir e ficar com vergonha, não, de ter escrúpulo das pessoas ler e comentar e criticar, não. Ela está fazendo por Jesus, tudo é para ele. Se trata de fazer o conhecer os efeitos e os bens, o valor que contém o querer de Jesus. O meu querer obrante na criatura, quando ela vive nela, vive no querer dele, vive na divina vontade. Ele quer que seja conhecido e ele quer que a criatura, o querer obrante na criatura, quando ela está viva ainda. É isso que ele quer, e quer um testemunho vivo do querer dele. E ela não tem que ficar com nenhum receio, ela tem que buscar expor aquilo que ele quer e não saltar nada, não deixar de anotar nada. Se não queres interessar-te, tu que conheces o quanto me interessa e como anseio ardentemente que os efeitos do meu querer sejam conhecidos, por isso me virá completa glória da criação e do cumprimento da redenção, porque a redenção ainda não foi cumprida, não está cumprida ainda. E ela conhece, igual ela fala, ele fala, tu, né? O valor, eu quero falar de mim, se trata de mim, se trata de fazer conhecer os efeitos, os bens, os valores que contém o meu querer obrante na criatura. Então ele quer mostrar, conhecer os efeitos e os bens, o valor que contém o querer obrante na criatura, que vive nele, que está viva nele, porque ela pode ser uma testemunha. Se caso houver alguma dúvida, ele quis que isso acontecesse, não deixou, não a levou para o céu, porque ele queria que tudo fosse revisto com ela viva. Qualquer dúvida que tivesse, ela que ia ter que assumir ali e provar para as pessoas, mostrar para as pessoas que é o querer dele. E ainda que não queres interessar-te, quer dizer, ele disse, ainda você não quer interessar,
interessaste porque não quer mostrar, né? Falar das intimidades. Tudo fui eu que falei para ti, tudo fui eu que coloquei em você, na sua mente, para que fosse escrito. Tu que me conhece, Jesus falando, tu que me conhece, quanto me interessa e como anseio ardentemente. Tu que conheces quanto me interessa, como anseio ardentemente que os efeitos de meu querer sejam conhecidos. Você conhece, Luiz. Você que mais conhece. E você sabe meu anseio, meu interesse, que os efeitos do meu querer seja conhecido. E seja conhecido naquela que vive nele, que vive no meu querer, está vivo, para que possa ser testemunha viva. Se não queres e não interessa-te, eu quero. Tu conheces muito bem, sabe o quanto me interessa e anseio ardentemente que os efeitos de meu querer seja conhecido. Todo o efeito do querer dele, dos atos dele. E por isso me virá a completa glória da criação e o cumprimento da mesma redenção, que a redenção e, me virá a completa glória da criação e o cumprimento da mesma redenção, que a redenção ainda não foi cumprida, não foi completa. Ó quantos efeitos estão ainda suspensos, tanto da criação como da redenção, porque o meu querer não é conhecido. Então, quantos efeitos, né, de atos que estão suspensos, e tanto da criação como da redenção, porque o querer dele não é conhecido e não tem o seu verdadeiro reino na criatura. Então, esses efeitos não estão suspensos, tanto os da criação como da redenção, que ainda não se cumpriu a redenção, porque o querer dele não é conhecido. Por isso é que ele tem pressa porque ele já esperou mais de 6 séculos, 6 mil anos, 6 mil anos, esperando desde a redenção para ser conhecido, o querer dele ser conhecido. Não tem o seu verdadeiro reino na criatura. Se ele não é conhecido, não tem o verdadeiro reino na criatura, porque a criatura ainda não conhece. É um novo, né? É uma nova, em Jesus, dizendo que quantos efeitos ainda estão suspensos, tanto da criação como da redenção, porque o meu querer não é conhecido, porque são coisas novas que as pessoas ainda não conheciam. Então, nesses conhecimentos novos surgem dúvidas daqueles que vão ler, né? Não acreditam, duvidam de algumas coisas e não têm o verdadeiro reino na criatura. Então ele fala com ela que os efeitos ainda estão suspensos da criação e da redenção, porque o meu querer não é conhecido, porque são coisas novas, né? E não tem um verdadeiro reino na criatura. Por ser coisas novas, não é conhecido pelas criaturas, então ainda não tem o seu verdadeiro reino em cada criatura. E não reinando, ele não reinando, a vontade divina não reinando,
A vontade humana sempre vive como escrava de si mesmo. Então, eles não vão ter interesse de conhecer, crer que crê você que se interessarão demais depois de sua morte, se o que está aqui, que está sendo escrito, que está sendo colocado para todos conhecerem, aqueles que leem ainda duvidam, né? E são escritos novos, são novidades. Eles não conhecem, eles não interessam, porque eles não conhecem. Então tem que ser muito esclarecido, muito divulgado, porque, né, não tem o seu verdadeiro reino na criatura ainda, porque não conhecem. E se a divina vontade, se Jesus não estiver reinando, a vontade humana fica escrava de si mesma. Ela não vai querer ter interesse. E crê você se interessarão depois da sua morte, se o que está vivo ainda, você escrevendo, e as filhas da divina vontade, os filhos da divina vontade, divulgando, eles ainda nem todos se interessam, né? Não interessa saber, muitos não interessam conhecer. Então o reino, o verdadeiro reino ainda não é conhecido pelas criaturas. Então, como que eles vão querer fazer algum testamento depois da morte? Oh, quantas coisas, mas sim tolerarei quantas coisas mas se o tolerarei nas outras, quer dizer, na criação e na redenção, na minha vontade, o meu querer não tolerarei. Darei tantas graças a quem puder obrar, ser obrante. Agora, nesses novos conhecimentos, aqueles que se interessar e se interessar e obrar, né? E fazer o que puder, mostrar a obra do divino querer, ensinar a obra, né? Ele dará muitas graças, né? Nesta minha vontade não tolerarei, quer dizer, na divina vontade. Então, darei tantas graças a quem puser a obra e não poderá resistir-me. Então, aqueles que quiserem conhecer a obra e obrar, né, porem em conhecimento, divulgar, ensinar aqueles que não conhecem, as criaturas, não poderá resistir-me, quer dizer, não poderá resistir Jesus, que vai conhecê-lo. E a parte mais importante e essencial, quero-a de ti. Então, para Luísa, ele queria dela, que ela escrevesse tudo e que ela, sem estar incomodando com o que os outros estão anunciando, estavam falando, estavam assim questionando, porque é a vontade dele, é ele que quer. E ele dará graças a ela, muitas graças. Todos aqueles que se interessarem à obra não poderão resistir a ele, né? O amor dele, a vontade dele. Mas a parte mais importante e essencial que ele quer é a de Luísa, que está ali escrevendo, se expondo, né? É dela, que ela vive na divina vontade. Ela foi a escolhida e ela é a escritora e é a depositária de todos esses conhecimentos.
Amém, Fiat. E ela, Luísa, ela tinha que estar ali, terminando tudo, para poder ser divulgado, toda aquela beleza, tudo que ela está escrevendo. Porque era testemunha viva, e ela não queria isso. Ela não queria que fosse testemunha, ela estava sabendo que os livros já iam ser editados, né? Que já ia ser estudado, e que ela não queria estar exposta ali. Ela sabia tudo que ia acontecer quando fosse, né, os livros fossem editados e divulgados, que ela ia ter que prestar assim, algumas explicações de algo, de alguma coisa que eles, né, descobrissem que não estavam entendendo, ela ia ter que ter explicação. Então ela sentia morte por isso, que eles poderiam ler, criticar e querer questionar em algum ponto, mas Jesus é tão maravilhoso que ele a protegeu o tempo todo, né? Ele a protegeu para que nada ruim acontecesse. Aborrecimento existem aqueles que escrevem, que querem dar opinião, mas o importante era ela escrever tudo completo, conforme a vontade dele, e estar ali, uma testemunha viva, porque se caso acontecesse algo extraordinário, ela podia estar ali com Jesus e responder por aquilo que ela escreveu, né? E testemunhar todo o seu escrito. Ela não tinha que estar preocupada com ela, com o que iam falar dela, porque é Jesus que quer o querer dele, que ele quer que seja conhecido. E agora ele cobra de nós, ele quer isto de nós, nós que vivemos na divina vontade. Ele quer esta missão nossa e urgente, para amanhã, né? Para ontem, né? De tão urgente que ele quer, que a gente divulga, que a gente faça todo o nosso possível com a iluminação dele. Ele vai iluminando e mostrando, mas ele quer a nossa disposição, a nossa boa vontade para que isso aconteça, para que o reino aconteça em cada criatura, para que ele possa reinar plenamente em todos nós. Amém. Fiat.